achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo o Rei. Pilatos perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes. Então Pilatos disse ao sumo sacerdote e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiram. Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é brasileiro? ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou o país, pois também Herodes estava em Jerusalém naquele dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejado vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seu soldado, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou o sumo sacerdote e o chefe e o povo e lhe disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusasse. Nem Herodes, pois o mandou de volta para vós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar. Ora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam. Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez. Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime de que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram gritando, com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E gritaria, eles aumentaram sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediram. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio. E levou Jesus à vontade deles. E quando levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e puseram-lhe a cruz, para carregá-la atrás de Jesus. Seguiu uma grande multidão, do povo de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filha de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmos e por vossos filhos. Porque diz e virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir as montanhas cair sobre nós, e as colinas escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? levaram também 22 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram o sorteio, repartiram
salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação, para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e a sua escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham corrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que acompanhavam desde a Galileia, e ficaram distantes, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim então, começamos a viver esta semana sagrada, a Semana Santa, a Igreja e nós. Lembramos na procissão esse Cristo que entra em Jerusalém, esse Cristo que vai, que cumpre aquilo que é a vontade do Pai, e o povo que o apoia. O povo que o apoia somos nós, que precisamos entender que, ao mesmo tempo que contemplamos o Cristo Rei, podemos também contemplar a cruz mais à frente. Caminhamos com o Cristo Rei e em alguns momentos da vida lidamos com a cruz e paramos na cruz. Contudo, a cruz não é o fim, é uma parada importante, mas é passagem para a vida eterna. Todavia, ela existe. Não veio para nos destruir, mas veio para nos animar. Veio para trazer a nós a graça da salvação. Vemos nessa liturgia Jesus que é acusado por uma coisa. Jesus não era um agitador político, Jesus não estava propondo uma revolução política, Jesus não estava propondo a destruição do templo, não. Jesus não estava indo de frente com os governantes do seu tempo, com o rei contra o
o rei contra o imperador. Então, por que será que Jesus, ele é morto? Jesus é morto por um motivo: por dizer a verdade. Por dizer a verdade, Jesus é perseguido. Por dizer a verdade, Jesus não é compreendido. E por dizer a verdade, Jesus é morto. A verdade tem um preço muito cruel. E isso é algo que já é entendido desde todo sempre. Existe um filósofo grego que diz assim: existia um grupo de pessoas que desde pequenas elas nascem e foram amarradas, aprisionadas dentro de uma caverna. Imagine comigo essa cena: uma caverna, as pessoas amarradas, uma ao lado da outra, de costa para a entrada da caverna. Ou seja, elas estão de frente para o fundo da caverna. Elas nunca saíram dali. Elas não conhecem o mundo fora dali. O que elas ouvem de costas para a porta da caverna são barulhos, vozes dos trabalhadores que lá por trás passam. E de vez em quando eles percebem que as vozes, os barulhos aumentam e os barulhos diminuem. Vezes eles percebem que a iluminação à frente de seus olhos aumenta, às vezes diminui. E ali eles vivem toda uma vida. Ali eles estão desde que nasceram. Então, olhando para o fundo da caverna, eles veem aquelas imagens que passam no fundo da caverna, sem conseguir distinguir muitas coisas, mas como aquilo é tudo que eles tinham toda a sua vida, para eles aquilo é normal. Então eles veem imagens que vão para um lado, imagens que vêm para o outro, imagens maiores, imagens menores, e eles lidam com aquelas imagens, eles conversam com aquelas imagens. Assim é a vida deles. Até então, que um dia acontece que um deles consegue escapar daquelas correntes. E com muito medo, temeroso, ele olha para trás. E quando ele olha para trás, ele vê uma grande claridade que os olhos dele nem conseguem enxergar. E aí ele fica mal com aquilo, porque eu não vou para lá não, aquilo vai me matar. Porque eu não consigo nem enxergar naquele lugar. Porque ele tinha vivido uma vida inteira no escuro. Aquela luz para ele era insuportável. Aquela luz para ele era um problema. Aquela luz para ele era tida como um mal. Mas foi passando o tempo, os olhos dele foram se acostumando com aquela luz. E mesmo de dentro da caverna, ele olhando para aquela luz, os olhos foram se acostumando. E ele falou assim: não é tão ruim assim. Então eu posso sair. Eu posso ir. E quando ele chega lá fora, que ele vê aquela amplitude fora da caverna, ele olha para um lado, olha para o outro, e pensa: nossa, quanta coisa existe aqui. E aí ele começa a olhar para as pessoas assim meio esquisito, aquelas pessoas carregando aquelas carruagens com coisas em cima para construir. E ele começou a escutar as pessoas falando de uma vez só, porque estava
Assim era a vida toda dele, então ele começou a escutar: oi, tudo bem? Foi estranho. Esse povo é esquisito. Eles não ficam repetindo as palavras. E aí, ali vivendo, ele disse: não, eu preciso soltar os meus irmãos, eu preciso levar e fazê-los ver que existe um mundo fora daquela caverna. Eu preciso levá-los a viver uma vida de verdade. Olha quanta coisa boa aqui. Ele viu praia, ele viu montes. Olha quanta coisa bonita. Eu não posso deixar os meus irmãos viver lá dentro da caverna, trancafiados, acorrentados para sempre. Então ele volta todo feliz. Volta todo feliz. Fala: olha. Primeiro ele narra: olha, aquilo que vocês estão vendo lá no fundo é só uma sombra. Aquilo não é a verdade. Porque aquilo lá o que passa não é assim. É muito mais bonito. É melhor. A vida lá fora existe luz. Você pode até enxergar com seus olhos. As pessoas não falam assim repetidas, porque aquilo que vocês estão ouvindo é um eco. Aqui nós vivíamos vendo o eco e a sombra, o eco do barulho e a sombra da imagem, daquilo que é real. E eu vim libertar vocês dessa vida aparente. Vamos viver uma vida de verdade. Lá é feliz, lá tem um negócio que a gente entra dentro assim com um monte de água. Lá tem umas sensações boas, e uma luz que toca na gente e aquece a gente. As pessoas sorriem, as pessoas são felizes. E aqui dentro nós vivemos sempre acorrentados, entristecidos. Lá fora, as pessoas fazem festa, tem luz, tem comida boa, tem um monte de coisa. Então, eu vou desagarrar vocês para a gente ir para fora, tá bom? Ótimo, maravilha. E ele desamarra, tira a corrente de um, tira a corrente do outro. Quando ele terminou de desamarrar a todos, ele falou: então, vamos lá fora. Aí eles se viraram para trás, olharam aquela claridade imensa, doeu os olhos dele e falaram assim: você está louco? Você é louco? Além de ser doido, ele é mentiroso. Aí vem mentir para a gente aqui com toda essa história que você tirou da sua cabeça. Você não deve estar bem de consciência, não. Você falar que é aquilo que o nosso irmãozinho número 2 disse, que é mentira, porque ele disse para nós que aquilo lá no fundo da caverna era a verdade. Você está dizendo que ele é mentiroso? Você está dizendo que ele não fala a verdade? É isso mesmo. Ele que viveu a vida inteira conosco. Você que veio lá de fora criar confusão, criar baderna aqui. Nós vivemos uma vida tão tranquila aqui, e você veio mentir para nós. Você merece morrer. Você merece a morte. Porque você está criando intriga no nosso meio. Você está criando divisão, meu Deus. Você saiu do mundo, você foi lá para fora. Quem ficou aqui foi ele. Você volta depois. Ele não mente para nós. Você deve morrer. E você acha que fizeram o quê com este que saiu? Crucificado. Mataram a verdade.
filósofo Platão viveu 5 séculos antes de Jesus. Antes de Jesus, durante Jesus, após Jesus, a verdade, ela sempre será perseguida e morta. O problema é em que situação eu me encontro diante da verdade. A verdade é sempre comprometedora e sempre certa. Todavia, estamos vivendo um tempo que a Sagrada Escritura nos diz que os homens não suportarão a sã doutrina. Aquilo que é ético, aquilo que é bom, honesto, direito e verdadeiro se tornará e tem se tornado cada dia mais insuportável aos nossos ouvidos. Nós preferimos uma mentira bem contada do que uma verdade mal contada. A verdade me desaloja de mim mesmo, a verdade me tira do meu comodismo. E como é difícil viver e pregar a verdade em um mundo que não suporta a verdade. O ser humano é alguém que deseja a verdade, mas nós também somos alguém, se posso dizer assim, acomodados em nós mesmos, no nosso mal, infelizmente. Aquele homem do mito da caverna não foi o primeiro que morreu pela verdade, e não será o último. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, o Santo Pai Agostinho diz que o Cristo Jesus não poderia morrer de outra forma se não fosse uma forma dolorosa, sangrenta. Diz o Santo Pai Agostinho que Jesus não precisava da cruz, mas a cruz é a consequência de uma vida, a consequência de viver a verdade é a cruz. Os profetas foram mortos por causa da verdade. Jesus foi morto, não porque se levantou como tendo perdoa enquanto rei, não porque era um homem de grandezas, não. Jesus morre pelo mesmo motivo que morreram os profetas, pelo mesmo motivo que morreu aquele que saiu da guerra. A verdade matou, mata e continua matando até os nossos dias. Por isso, meus irmãos, é preciso, neste tempo de Semana Santa, entender primeiro o que é essa Semana Santa. Nós não vivemos a Semana Santa para nos compadecermos com os sofrimentos de Jesus. Não, Jesus não precisa da sua compaixão. Jesus não precisa da minha compaixão, olhar para todo aquele sofrimento e chorar e ver, nossa, que triste. Não, Jesus não precisa disso. A Semana Santa é para nós, é para mim. É a oportunidade que eu tenho de assumir na minha vida, de entender que alguém morreu pela verdade e que às vezes nós continuamos a matar as pessoas por causa da verdade. Porque quando o outro diz o que eu não gosto,
falou, vai chegar o dia que nós vamos brigar, guerrear com espadas para dizer que a grama é verde. Esse dia tem chegado. Precisamos nos posicionar. A Semana Santa precisa gerar em nós um posicionamento. Ou eu estou com a verdade, ou eu estou contra a verdade. Ou eu defendo os valores de Deus, ou eu estou contra os valores de Deus. A Semana Santa é para que eu olhe para mim e faça da minha vida uma vida semelhante a de Jesus. Para que o meu pensar seja o pensar de Cristo, para que o meu falar seja o falar de Cristo, para que o meu agir seja o agir de Cristo. A Semana Santa é um tempo forte, é o auge da conversão das nossas vidas. A Semana Santa é um dizer para Deus: Senhor, aqui estou, para que eu possa me tornar mais semelhantes ao Senhor, na minha alegria, na minha dor, em todas as situações da minha vida. A Semana Santa é para que eu possa assumir em mim, primeiro, a verdade que às vezes eu não gosto de ouvir a verdade. A verdade é que, olhando para a cruz do Senhor, entender que se Ele passou por isso, quem sou eu para não passar? A verdade é entender que eu preciso me posicionar diante da minha vida, diante do cristianismo e diante do mundo, que continua querendo destruir os nossos jovens, as nossas crianças, as nossas famílias, com as mentiras que muito agradam o nosso coração. Mentiras que tudo pode, mentiras que nada tem a ver, que nada tem problema, mentiras que eu posso estar muito ontem e hoje na igreja, mentiras que eu posso ver de qualquer forma na minha vida, mentiras que eu não preciso fazer tudo aquilo que a igreja me pede, mentiras que eu não preciso escutar o freio que me pede, porque ele é muito duro, ele é muito radical, mentiras que são agradáveis aos ouvidos e ao coração. Jesus tentou e tenta até hoje te tirar da caverna, te fazer ver a verdadeira luz. Mas nós insistimos em viver nas sombras do eco, porque é mais confortável. Mas enquanto nós somos vivendo na sombra e no eco, nós vamos perdendo a nossa vida, a nossa família, nós vamos perdendo as nossas crianças, nós vamos perdendo os nossos jovens, os nossos adolescentes, enquanto você não tomar a decisão de com Cristo sair da caverna, de com Cristo olhar a luz, nós vamos perecer. É melhor então perecermos com Cristo do que perecermos sem Jesus. Concorda ou não concorda? Por isso, feche seus olhos por gentileza. Que de fato essa Semana Santa gere em nós um comprometimento, gere em nós uma decisão na vida. Eu quero ser da verdade, mesmo que ela doa, mesmo que seja difícil. Mas eu preciso ser da verdade. Eu preciso de parar de perseguir a verdade. Eu preciso de assumir uma coerência do que eu quero da minha vida, da minha casa, com os meus filhos,
com meu esposo e minha esposa e deixar as ilusões do mundo. Porque, como eu sempre digo, o boleto vem, a conta vem, e alguém vai ter que pagar essa conta. E você vai pagar um preço muito alto se decidir permanecer dentro da caverna. Preferindo não ver a realidade para não ter realidade. Meu filho, eu sei que às vezes a verdade não é agradável. A verdade de uma doença, de uma enfermidade, a verdade de uma situação que você vive, eu sei que às vezes não é verdade. Mas a única coisa que pode resolver a sua vida é o enfrentamento com a verdade. Foi isso que Deus me ensinou desde jovem, a enfrentar a minha verdade, mais dura que ela fosse. Volto a dizer, quando eu descobri que eu estava perdendo a visão, ou mesmo antes, eu me preparei para isso. Eu podia viver uma vida fingindo que não queria viver. Não, eu me preparei. Eu arrumei a casa do meu coração, para que quando a dor chegasse, ela não me pegasse a surpresa. Assim como um pianista que não tem como improvisar se ele não tem nos seus dedos os moveiros do teclado. Não tem como improvisar uma vida se desde antes eu não treinei, eu não ensaiei. Todo tecladista, todo pianista precisa de muito ensaio, muito treino, para que na hora alguém pensa, toque isso, e ele toca. Assim na vida também, a cruz vai vir, e o Senhor vai te pedir, carregue isso. E se você não tiver assumido a verdade de que um dia você teria que assumir uma cruz, você não conseguirá tocar a mais bela canção que o Senhor te pedirá enquanto você carrega a sua cruz. Feche seus olhos por gentileza. É tempo de nos aproximar de Jesus, de ser como Jesus. Por isso, diz para o Senhor nessa semana, assim: Senhor, hoje eu me rendo e reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Então sejas tudo em mim, dependente eu quero ser do teu Espírito, para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for para viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor,
Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não sei qual é a verdade que você tem que enfrentar na sua vida e na sua casa. Eu não sei qual é a dor que você tem de enfrentar essa verdade que você tem. Mas a Semana Santa é para isso. Para enfrentarmos as nossas verdades. As verdades dos nossos pecados. As verdades da nossa vida longe de Deus. É a verdade que te libertará. Não tenha medo da verdade. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é contigo. O Senhor te ajudará. E que o meu coração esteja disposto a ouvir a verdade e a acolher a verdade. A verdade é que nós não somos tão bons como gostaríamos de ser. A verdade é que nós precisamos assumir posturas que não assumimos. A verdade que precisa ser assumida. Para que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você, e no meu olhar que seja o teu olhar, no toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Canta isso. Eis-me. Fala para o Senhor isso. Solta a sua voz. Semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Canta, igreja. Eis-me mais alto. Senhor, dá meu coração semelhante ao Senhor, estende a sua voz. Até transbordar. Faça um compromisso com o Senhor e canta. É o seu compromisso com Deus. Viver uma Semana Santa de verdade, vivida. Até transbordar. Mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós estamos aqui. Queremos passar esses dias com o Senhor, mas para assumir em nossa vida um comprometimento de abraçar a verdade. Nós queremos a verdade. E para terminar, nós vamos dizer mais uma vez, com força: eis-me aqui, Senhor, dá meu coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Creia em Deus.